dia, pessoal, sejam mais que bem-vindos ao vídeo de hoje. Aqui deixando nesse vídeo que a gente fala sobre autoestima, né? Uma mandala que trabalha o autoconhecimento e autoestima para a gente se trabalhar internamente enquanto assiste esse vídeo. Lembrando que no site espiritualismouno.com.br a gente também tem práticas com mandalas para você desenvolver sua autoestima. Uma coisa que é muito importante e muito boa. A nossa autoestima é como a gente avalia a nós mesmos, né? Nossa opinião sobre a gente mesmo, que pode ser tanto positiva quanto negativa. E a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica que a gente faz a gente mesmo, né? Muitas vezes a gente vê os outros bem, mas quando se trata da gente mesmo se ver, a gente é muito crítico, a gente vê muitos defeitos e muitas falhas na gente. E da mesma forma que a gente tem que ter cuidado para a gente não se criticar, a gente tem que tomar cuidado também para falar coisas para o outro que vão deixar ele chateado, que vão abalar a autoestima dele. Ou do que a gente demonstra para o outro, né? Por exemplo, se você está saindo com uma menina e se acha ela feia, você tem que tomar cuidado para ela não se achar feia, né? Ou também ter cuidado da forma como você fala com o filho. Por exemplo, se ele vai mal na escola, você fala, nossa, você é burro mesmo, né? Não faz isso não, que abala a autoestima da criança com certeza, né? Também a falta de elogios, quando a gente critica muito uma pessoa, quando a gente está acostumado a criticar muito, mas não elogiar, né? A gente tem que parar com essa atitude, né? A gente tem que ver os pontos positivos dos outros e os negativos a gente tem que ver com muito jeito e não falar de uma forma que a pessoa se sinta mal consigo mesma, mas falar de uma forma que não afete a autoestima dela, que ela aceite o que você está falando sem ferir a autoestima dela. Se a gente tem aversão muitas vezes à forma como uma pessoa é ou traços que a gente não gosta nela, a gente tem que ter muito cuidado para não passar isso para o outro quando for falar. A gente tem que falar de uma forma bem desinteressada no defeito do outro, para que ele não se sinta mal. A autoestima, ela tem dois lados, né? O lado interior nosso e o lado exterior, né? Que é a nossa aparência, a imagem exterior é a imagem da nossa aparência e a imagem interior é como a gente se vê internamente, né? Nossos defeitos ou virtudes interiores que se manifestam nos nossos pensamentos e nas nossas emoções e da forma como a gente vê o que a gente é por dentro. O nosso mundo, né, ele nos leva muitas vezes a gente se preocupar só com a aparência externa, né, da forma como é apresentado as coisas, né. Por exemplo, na TV só tem gente bonita e muitas vezes os atores eles não são bonitos por dentro, né? Eles mostram só o que eles são por fora e tem uma equipe de pessoas que cuidam da imagem dele para que ele seja aceito pelo público, porque nessa área a autoimagem é muito importante para o que acontece, né? Como o que aconteceu com o Smith ou com o Johnny Depp, né? Que eles queimaram a autoimagem deles e estão muito prejudicados no trabalho que eles exercem. Na TV, né? Nos meios de comunicação, é muito valorizado somente a beleza externa, não a interna, né? E como a gente trata do espiritualismo, do espiritual, o que importa realmente é o que está dentro. O que a gente usa para fora é só uma capa. Então, o que importa de verdade é o que a gente é por dentro. Então, na construção da nossa autoestima, é muito importante a gente construir baseado no que a gente é por dentro, sem fazer qualquer comparação com ninguém, seja externo ou interno, né? A gente jamais se deve comparar, porque cada ser humano é único, cada pessoa tem suas virtudes e seus defeitos. Sejam defeitos espirituais, de caráter, ou sejam virtudes de caráter e qualidades espirituais. A beleza externa, ela acaba com o tempo, a gente envelhece, a gente adoece, a gente pode sofrer um acidente, a beleza externa, ela vai acabar uma hora, né? E aí que une a vontade com a fome de comer, né? No sentido da gente se conhecer a nossa vaidade que a gente tem externa. E quando a gente consegue identificar a nossa vaidade, a gente pode abandonar ela, se libertar ela, jogar ela fora. Mas lembrando que vaidade não é autoestima. As pessoas confundem muito vaidade com autoestima, né? Mas ela não é necessariamente parte da autoestima. Pode ser que ela faça parte da autoestima. Mas o ideal é a gente se valorizar
sem estimular a vaidade, o orgulho, sem fazer qualquer comparação com ninguém, porque a comparação pode fazer a gente se sentir tanto inferior como superior às pessoas, e nenhuma dessas duas coisas são boas, né? O budismo, por exemplo, ele classifica tanto você se achar inferior como superior, como sendo coisas do orgulho. E uma forma da gente se desprender da vaidade, né, a gente conhecendo a nossa vaidade, não precisar estar o tempo todo bonito, todo tempo bem arrumado. A gente a partir do momento que a gente reconhece a nossa vaidade, que a gente enxerga isso é vaidade em mim mesmo, por exemplo, você não precisa se arrumar todo para sair. Você pensa, eu vou treinar para não ter vaidade, eu vou sair, não vou me arrumar tanto. Não precisa sair feio, com o cabelo bagunçado, mas você não precisa também sair lindo, fazer, por exemplo, no caso das mulheres, fazer aquela maquiagem, se vestir tão bem. É um treino, né? É um treino que traz a mudança interior, que faz a gente se preocupar menos com a vaidade. E como é uma questão de autoconhecimento, conhecer as nossas qualidades, as nossas virtudes, isso significa que se a gente não conhece nossas qualidades, né? E através do autoconhecimento a gente conhece, isso significa que a gente, não conhecendo nossas qualidades, né? Quando a gente acha que a gente não tem qualidades, não significa que a gente não tenha, porque a gente não passou pelo autoconhecimento para conhecer nossas qualidades. O que a gente não conhece sobre nós mesmos, a gente não tem como saber que existe. E todo mundo tem qualidades, todo mundo tem coisas boas dentro de si. E é importante a gente reconhecer e buscar enxergar. Isso não é egoísmo, não é vaidade, não é ego, desde que a gente não se sinta melhor que os outros pelas essas qualidades, né? Por isso que a gente tem que ser humilde, simples na forma como a gente lida, né, com o nosso ego e com a nossa autoestima. Cada pessoa tem a sua beleza e a gente, muito por ser interior, essa beleza a gente pode não enxergar no outro e pode não enxergar na gente mesmo também, mas todo mundo tem sua beleza. Nesse caso eu estou falando da beleza interior, né? Mas além da nossa aparência externa, né, o que a gente tem de bom? Muitas vezes a gente tem uma fé errada, né, sobre a gente mesmo, né? É uma ilusão sobre como a gente é, principalmente quando a gente se critica, maximiza nossos defeitos e minimiza nossas qualidades ou não enxerga elas de forma nenhuma. Então, pessoas que não têm autoestima, elas muitas vezes enxergam só o que falta nelas, mas não o que elas têm de bom. Muitas vezes a gente olha só no que falta na gente de bom, né? Só mira nos nossos defeitos, nos nossos erros, nas nossas imperfeições e fecha os olhos para as coisas bonitas que a gente é sobre nós mesmos, né? Quando você vê uma pessoa, pensa em 5 qualidades, pensa numa pessoa e pensa em 5 qualidades que essa pessoa tem. Deixar um tempinho aqui para você pensar um pouco, né? Agora faz esse mesmo exercício com você. Pensa em 5 qualidades que você tem. Deixando um tempinho aqui para você pensar. Vai pensando nas suas qualidades, né? Muito provavelmente, se você fez esse exercício, você conseguiu falar as qualidades dos outros, mas não conseguiu falar as suas. Isso demonstra que você precisa trabalhar sua autoestima. Muitas vezes, quando a gente comete um erro, a gente se sente uma pessoa errada, sem qualidade, se sente um lixo, né? Se sente para baixo do urubu, né? Quando na verdade, né? Isso não, a gente ter cometido um erro, ter enxergado um defeito, isso não invalida todas as nossas qualidades que a gente tem. A gente vive uma cultura que a gente supervaloriza o que é negativo e não valoriza o positivo. E isso se reflete na gente mesmo, né? Na forma como a gente lida com a gente, como a gente lida com o mundo também. E não é porque a nossa sociedade é assim, que os outros são assim, que seja uma coisa boa. E que não seja uma coisa muito ruim pra gente, que a gente tem que mudar. E muitas coisas que a gente pensa de errado sobre a gente mesmo, isso se deve muitas vezes ao que o outro fez com a gente.
ao que o outro fez a gente pensar no decorrer da nossa história, sendo que nada a ver isso tem a ver com o que a gente é de verdade. E tudo isso é inconsciente, a gente não sabe que faz isso, né? Por isso o autoconhecimento, para a gente se conhecer e enxergar que isso é um erro, para que a gente possa transformar e mudar nossa forma de enxergar nós mesmos. Mas isso não é uma obrigação do outro. Mas cabe a nós mesmos a gente se valorizar para não ter que agradar o outro, a gente se gostar da forma que a gente é. E se o outro gostar da forma como a gente é, perfeito. Se não gostar, sinto muito, né? Mas isso não deve ser importante. As pessoas que andam muito cabisbaixas, né? Que andam olhando para baixo, isso é um problema de autoestima. A pessoa, ela não tem uma visão boa sobre si mesma. Não acha que ela é digna de olhar da mesma forma com que os outros olham. Também quem tem autoestima baixa é uma pessoa que procura não dar opinião dela para os outros com medo de ser julgada, de que os outros não gostem dela. Isso é um problema de autoestima e relativamente grande, né? Porque a gente não tem que agradar os outros, né? A gente tem que agradar a gente mesmo e fazer as coisas da forma que dê resultado na nossa vida, tanto para a nossa felicidade como para as diversas áreas que a gente tem na vida. Mas é muito importante sempre lembrar que quando a gente se sente um lixo por ter cometido um erro, ter enxergado um defeito, é muito importante que nessa hora a gente pense e lembre que o defeito que a gente tem, que o erro que a gente fez não invalida tudo que a gente fez de bom. E é bom nessas horas a gente lembrar, se a gente tiver o conhecimento disso, o que a gente é de bom. E uma coisa que é sempre muito boa a gente se atentar é que quem tem autoestima baixa tem tendência a álcool e drogas. E isso pode causar um problema gigante na nossa vida, enorme, destrói a nossa vida, pode fazer a gente pensar só na droga, deixar a vida de lado, poder viver na rua e só pensar no momento de usar a droga. É a destruição da nossa vida. Então é sempre bom a gente se atentar para a gente nunca aceitar, nunca mesmo aceitar qualquer droga que alguém oferecer. Porque uma vez que a gente aceitar, ferrou. Os drogados, eles sempre falam, né? O maior erro deles foi ter experimentado a droga. A pessoa que tem autoestima baixa, né? Ela muitas vezes não se acha no direito de ser feliz, de ter coisas boas na vida. E isso é um grande erro, né? As pessoas que não têm autoestima, que têm autoestima baixa, sempre vão achar que os outros não vão gostar dela. Porque como ela não vê as qualidades positivas nela, ela acha que não tem essas qualidades positivas. E que o outro também não vai ver. E muitas vezes o outro se vê da forma como a gente se vê. Isso é uma coisa de energia. Então é sempre bom a gente ter uma autoestima boa para que o outro também veja a gente bem. Mesmo porque as pessoas, elas são incomparáveis. Porque cada pessoa tem suas qualidades, suas virtudes. As pessoas são muito únicas e diferentes. A gente vive na era das redes sociais, onde as pessoas só querem aparecer bonita, bem na foto, né? Mostrar que a vida tá maravilhosa, que ela é maravilhosa, que tudo perfeito na vida da pessoa. Quando na verdade isso é só uma imagem, porque a vida de ninguém é perfeita, né? Toda pessoa tem seus problemas e o que lidar na vida. E elas não divulgam isso, então a gente não sabe os problemas que as pessoas passam na vida. E isso pode fazer a gente se sentir mal, isso pode fazer a gente se sentir mal. Porque a gente acaba comparando, se a gente comparar com a nossa vida, falar a nossa vida do outro é tão perfeita, é maravilhosa e a minha não é. Aí também é um ponto importante, porque o que você faz para sua vida ser boa? E o que você faz com os outros para que eles gostem ou não gostem de você? Quando a gente olha uma pessoa e se inspira nela, né, sendo que se ela tiver coisas boas, qualidades da luz, aí vale a pena a gente se inspirar nessas pessoas, ou até em outras coisas que não façam mal, né, para as pessoas. Isso também é muito bom para a gente se inspirar no outro. A admiração é sempre uma coisa boa, e que é o inverso da inveja, né, que é uma coisa ruim, que o invejoso, ele não quer que o outro tenha as coisas boas que ele tem. E a nossa sociedade vive de uma forma que não trabalha para os outros não terem autoestima, por N motivos, né? Para conseguir controlar o outro, para conseguir se achar melhor que o outro, porque se você se vê melhor que o outro, você está acima dele. E isso a maioria das pessoas busca, que é a superioridade sobre o outro. Mas quando você se sente melhor que o outro e demonstra isso, o outro se sente pior e inferior. E isso é mal para o outro, não é uma coisa boa para o outro.
Muitas vezes a gente quer mostrar uma coisa que a gente tem, seja interno, externo, uma coisa que a gente valoriza. E quando a gente mostra, é uma coisa que o outro não tem, por isso a gente está em destaque. Aí o outro pode se sentir mal, inferior e com o ego dele abalado. Então a gente nunca deve comparar o outro, principalmente com as habilidades que ele tem, que a gente não tem, porque cada pessoa tem sua habilidade. Assim como o outro provavelmente não vai ter a nossa habilidade ou nossas virtudes, ele vai ter as virtudes dele e a gente vai ter a nossa. E a gente não deve se comparar, porque cada ser é único. É sempre importante a gente se atentar para o que a gente tem de bom. Às vezes, quando a gente não se ama, sem perceber, a gente entra em relacionamentos ruins, muitas vezes abusivos, e sem perceber disso, sem pensar que a gente merece coisas boas, um bom relacionamento, uma troca de amor. Não lidar com pessoas que não ligam pra gente verdadeiramente, pessoas egoístas, que muitas vezes tratam mal a gente, que vê a gente como posse, que vê a gente como um objeto a ser controlado, ou que tratam mal a gente, que querem ser melhor que a gente. Como são as pessoas que vivem ao seu redor? Como são os amigos que você tem na sua vida? Você aceita isso ou busca algo melhor? O amor é sempre uma coisa maravilhosa, seja por um amigo, seja por nosso par romântico, seja por nossos familiares. Mas a gente não deve se deixar ser abusado, deixar os outros fazerem o que quiserem com a gente. A gente tem que amar o outro e a gente tem que amar a si mesmo também, né? Não é como Jesus falava, amar o outro como a ti mesmo. Não é não se ama e ama somente o outro. Muitas vezes as pessoas que têm baixa autoestima, elas são agressivas, porque elas não conseguem se expressar, então elas ficam com muita raiva de não conseguir se expressar e uma hora elas estouram e se tornam agressivas. E o resultado é que ninguém quer uma pessoa agressiva perto de si mesma, ninguém quer ser machucado e maltratado. Então o que acontece? As pessoas se afastam. Outra característica das pessoas que têm baixa autoestima, né? Elas não conseguem se expressar. Porém, a gente tem que ter muito cuidado ao se expressar, né? Porque a gente tem que fazer isso de forma sempre assertiva, com respeito, com carinho. E a gente tem que ter muito cuidado ao se expressar quando a gente estiver com raiva, porque a gente pode fazer coisas que a gente não faria, perder amigos e com isso perder amigos, perder relacionamentos. E a gente ter autoestima leva a gente também a ter autocuidado. A gente tem que cuidar da gente mesmo e de todas as áreas que a gente tem na nossa vida. É importante a gente ir no médico, fazer exames, exercício físico, higiene, cuidado social, ter amigos, né? Que isso faz muito bem para a saúde. É como diz, né, na psicologia, nós somos seres psicossociais, ou seja, a gente precisa do contato social com as pessoas. No autocuidado também faz parte a gente ter uma espiritualidade, uma religião e contato com a natureza também, ter planta em casa para a gente respirar um ar puro, principalmente se a gente mora em zonas muito populosas, né? Então, quanto mais planta a gente tiver em casa, melhor. Elas trazem uma boa energia e a gente respira melhor, um ar mais puro. Isso é muito bacana e importante. E a gente não deve deixar o outro tratar mal a gente, abusar da gente. Não falo abuso sexual, mas qualquer forma de abuso, tratar a gente mal, né? A gente não deve permitir isso, por mais que sejam nossos familiares, por mais que seja nosso par romântico, por mais que sejam amigos próximos. A gente nunca deve deixar o outro fazer isso com a gente. A gente tem que pôr em limites e saber falar, de preferência de forma assertiva, que é com carinho e respeito, que os outros sempre entendem melhor dessa forma. Porque quando a gente ataca e quer brigar, o que acontece? O desentendimento, e a gente pode perder amigo, diversas situações ruins. E a autoestima, ela nada mais é do que amor pela gente mesmo, né? Pelo menos deveria ser o amor que a gente produz pela gente mesmo, assim como o amor que a gente tem pelos outros. Tudo isso é muito importante. Autoestima é autoconhecimento, desde que a gente não deixe nosso ego subir por causa da nossa autoestima. Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou bem bom de hoje também. E pedindo seu joinha se você gostou do vídeo, porque seu joinha ajuda a gente, né, a receber mais visitas. E também deixa a gente muito feliz de receber seu joinha, que é um reconhecimento, né? E a gente está nesse projeto, né, de criar vídeos, passar informações espirituais com mandalas que trazem autoconhecimento. Então sempre que você vê o vídeo, você vai trabalhar seu autoconhecimento, né?
Então a gente te convida para você assistir sempre nossos vídeos. E se quiser, se inscreve no canal e ativa para receber as notificações, para você estar ciente do que a gente publica e para você desenvolver o seu autoconhecimento enquanto assiste. Então é isso. Agradeço de coração a sua audiência até o final do vídeo. E um grande abraço para você. Fique com luz, ser de luz. Namastê. Ganchou.